Hoje, pessoal, vou estar aqui mostrando para vocês como que foi o processo dessa tatuagem de onça e o que eu usei, os materiais, as técnicas, a máquina, a agulha. E se você curte essa ideia de tatuagem mais fine line, os traços mais delicadinhos, ou então uma tatuagem de realismo animal, só que numa ideia mais minimalista, fica até o final do vídeo que você vai entender como eu fiz o processo. E se você quiser aprender técnicas ou apenas comparar a minha técnica com a sua para ver o que pode estar melhorando ou evoluindo, só ficar até o final do vídeo que você vai entender tudo como foi esse processo. Os materiais, eu vou deixar uma listinha na descrição do vídeo, listando todos os materiais que eu utilizei para estar fazendo a tatuagem. A agulha, eu usei apenas uma 3RL da Headline, que é da marca Cholos, e a máquina, eu estou usando uma nova da Supremo, é uma máquina boa, um pouco mais forte. Coloquei ela no cursor de 3.5mm, que é uma batida um pouco mais suave, então ela é bem gostosinha para fazer esse tipo de trabalho. E também eu estou usando a voltagem de 6.5, é uma voltagem bem tranquila, bem baixinha, para você fazer com mais calma, com mais paciência e olhando bem os detalhes, porque é uma tatuagem muito delicada, então cada detalhe, cada mini pelinho, cada marquinha vai contar. Comecei fazendo pela patinha de baixo, uma região bem sensível, ela estava sentindo bastante dor, mesmo fazendo um trabalho mais delicado, mais leve, mas por ser perto de dobra e perto do pé, ela estava com bastante dor e sensibilidade. Então foi um trabalho bem minucioso, tranquilo, com paz. Tentei não machucar muito a pele dela, até porque como é uma tatuagem delicada, não tem por que pigmentar muito escuro ou coisas muito fortes, então eu fui mais na calminha. O vídeo tá acelerado em 2.2, então ele tá um pouquinho mais rápido do que realmente foi, mas eu fiz bem mais tranquilo. Os traços eu comecei fazendo a parte externa da pata, o contorno, e também fui preenchendo as manchas da patinha. Depois eu já subi ali para folha e comecei a fazer todos os traços da folha. A ideia dessa tatuagem é fazer dois tipos de sombra. A sombra dos traços das folhas, que é só traço, um traço bem pertinho do outro, e também fazer um rasteladinho ali para fazer a sombra da pata e a sombra do restante da onça. Para fazer o traço, eu estou usando a agulha 3 com a voltagem de 6.5 volts. Com uma mão ali um pouco mais firme, às vezes eu dou uma passadinha no local para dar uma engrossadinha em alguns pontos, para dar não ficar só um contorno reto, sabe? Eu vou também não deixando do mesmo espessura, eu aumento a espessura um pouquinho em alguma parte, diminuo em outra, e assim vai. É meio que chama scoop line a técnica. E para fazer a sombra, eu estou utilizando a agulha de 3 também, só que eu estou usando na voltagem de 4. É uma voltagem bem baixa, que ela bate bem devagar, então você consegue ver certinho aonde você vai sombrear, e ainda estou usando sume de 50%. Então ali eu vou sombreando pouca coisa só para criar um volume e dar a impressão de que a luz está batendo de algum lugar, que a folha está por cima, e dá essa impressão um pouco mais 3D para tatuagem. Quando sobe ali pro rosto da onça, pra cara dela, você tem que ter um pouco mais de cuidados para não deixar ou ela vesga, ou ela olhando para algum lugar, ou um olho maior que o outro. Então toma muito cuidado, segue sempre o decalque, tenta manter o decalque limpo durante a tatuagem, não borrar e tudo mais. Quando chegar lá na frente, nessas partes mais delicadas, você ter certeza de onde vai passar, do que vai fazer. Para fazer o rostinho, eu usei as mesmas técnicas. A única diferença é que eu rastelei bastante no focinho dela, para dar uma impressão que o focinho está um pouco para frente e o restante está um pouco para trás, dando essa sensação de 3D, sabe? De dimensionalidade. As folhas e a flor, eu fiz tudo na 3RL. A parte mais grossa da flor eu passei algumas vezes a mais. E na parte interna, nas linhas internas da flor, eu passei apenas uma vez com o traço e sombreei a base delas no rastelado para dar uma impressão que tá uma pétala sobre a outra. E por fim, eu joguei um branco apenas no bigode da onça e no olho para dar aquele brilho e não ficar com um olhar mais vivo. E é isso. O processo foi uma tatuagem bem tranquila. Eu demorei em torno aí de 2 horas e meia para fazer, por causa que a cliente estava sentindo muita dor. Era apenas a segunda tatuagem dela. A outra que ela tinha era bem pequena, então era a maior tatuagem dela. Deixa nos comentários aí, pessoal, o que você achou do trabalho, se curtiu, o que eu posso estar ajudando, algum estilo de conteúdo que eu possa estar melhorando para vocês. E comente se gostou, se eu devo fazer mais nesse estilo, porque é o primeiro vídeo, então eu tô ainda meio que testando como que vai ser, tá bom? Então curte aí, me segue, comenta, compartilha para todo mundo, manda para aquele seu parceiro que tá começando na tatuagem, para sua parceira que tá começando a tatuar, e vamos ajudar os iniciantes, estudar bastante para estar sempre evoluindo. E tatuagem é isso. Se você não estudar, se você
não acompanhar o mundo da tatuagem, acompanhar artistas, você vai ficar para trás. Então é isso, estudem muito e até mais.